Pai do Senhor, pessoal, alunos do Kairos, voltamos à segunda parte. Infelizmente não vai dar para fazer live de novo. Eu vou explicar por quê. Quando eu fui tentar fazer live pelo YouTube, o YouTube disse que pelo celular seria inviável, porque pelo celular teria que ser um canal com mais de 1.000 inscritos que eles liberam uma live. Tem o Screenlabs, que foi indicado pelo Jefferson, baixei ele e até deu certo, só que hoje, aqui é dia 31 de março, ocorreu um problema aqui na rua e a gente ficou sem internet, olha que coisa, né? E nós já ligamos lá para a Telefônica, eles ficaram de prover até amanhã a internet aqui de volta. E nessa brincadeira, o meu 4G foi embora e eu tô tentando acessar um pacote bônus aí e não tô conseguindo pela TIM, né? E então, para garantir a aula, tá? Para garantir, eu tô fazendo esses vídeos, amém? Então vamos aqui na segunda parte. A extensão da provisão divina. Por quem Cristo morreu? É uma primeira pergunta que eu faço. Por quem Cristo morreu? Foi pelo mundo inteiro? Ou foi pelos eleitos? Quem são esses eleitos? São os predestinados à salvação? É óbvio que quando a gente faz essa pergunta, por quem Cristo morreu? Na cabeça de muitos vem por todos, né? Basta recebê-lo e alcançaremos a salvação. E esses eleitos? O que nós interpretamos sobre eleitos? O primeiro tópico aqui é a provisão divina pelo mundo. A Bíblia ensina enfaticamente que a redenção de Cristo é suficiente para todos os homens. Ou seja, a redenção de Cristo alcançou todo mundo. Imagina a gente interpretar assim, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos os predestinados ou para todos os eleitos que creem recebam a vida eterna. Mas aí os que acreditam na eleição dizem assim, não, mas ali foi algo que Deus predeterminou. E quando ele está dizendo assim, que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que crerem, foram aqueles que, pela presciência de Deus, foram determinados a crer. Né? Então eles interpretam assim essa passagem. Né? Calvinista não é bobo, não. Calvinista tem argumentos sólidos, né? Para refutar o contexto anti-eleição na visão deles, né? Porque eleição a gente vê, a Bíblia fala de eleição, mas a gente vai ver nas aulas, na próxima aula, o que a Bíblia fala de eleição, né? Vamos lá, 1 João, capítulo 2, e o versículo também 2, primeira epístola de João, capítulo 2 e versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente nosso, mas também pelo de todo o mundo. Você viu o que João falou? Não é só a gente, não é só a gente que é privilegiado, não. Olha, tem algo para dizer, é todo mundo. Ele é a propiciação pelos pecados de todos. Todos, 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 todos.
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Perdão, 4 não, 14. 2 Coríntios, eu tô até em 1 Coríntios, se pode. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, peço perdão. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E para finalizar, Hebreus capítulo 2, versículo 9. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Vendo, porém, coroado de glória e de honra, aquele que Jesus foram feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então nós vemos 3 versículos que associam a provisão da salvação feita por Cristo a todos os seres humanos. 3 versículos que embasam isso. Nós vemos 3 versículos que alcançam a salvação a todos. O segundo tópico é a provisão divina especial pelos que creem. Apesar das promessas, múltiplas promessas, mostrando que Cristo morreu pelo mundo inteiro, há um sentido em que a expiação é uma provisão divina feita especialmente para aqueles que creem em Cristo. Ou seja, a salvação é para todos, mas ela só tem efeito naqueles que creem, tá bom? Nesse versículo, 1 Timóteo 4,10, vamos abrir lá, 1 Timóteo 4,10. Deixa eu abrir aqui rápido. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Ele é o provedor da salvação, mas ele provém salvação somente aquele que chega a ele. Então nesse versículo nós vemos a extensão total da obra redentora de Cristo no Calvário. Ele é a provisão de Deus para a salvação de todos os homens, mas essa salvação ela é aplicada somente àqueles que creem em Cristo. Página 11. Tudo aquilo que Cristo realizou e sofreu na cruz é suficiente para salvar todo pecador. Todavia, tudo que Cristo consumou na cruz não pode salvar nenhum pecador que se recusa a crer nele e ser reconciliado. Então, o sacrifício de Cristo já é a provisão imediata para todo aquele que chega até ele. Nós falamos já na primeira parte da lição. Mas ela é ineficaz naquele que se recusa a ir até Cristo. À luz dessa explicação, podemos entender que a Bíblia fala da provisão divina como sendo limitada a muitos amigos, filhos de Deus e para nós. É nisso que dá aquele sentido, aquela conotação de eleito, de escolhido, de predestinado. Mas não, a gente for entender o contexto, é para aqueles que estão na presença de Deus, para aqueles que querem uma nova vida em Cristo, né? Então estes são tratados, óbvio, diferente por Deus. Esses versículos não negam a provisão da salvação para todos os homens, mas ressaltam que a salvação está ao alcance de todos, mas somente poucos se apossam dela. A Bíblia diz que o caminho é estreito, a porta é estreita. Ou seja, só passa pelo caminho quem está disposto a andar pelo caminho. Quando a gente lê o Salmo 23, que vem dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verde espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas. E quando ele vai citando ali a passagem do Salmo, se você for ler o Salmo inteiro, você vai perceber que é um pastor guiando as suas ovelhas, e ele passa
pelo caminho da sombra e da morte, ele passa por lugares temerosos, porque esse pastor, ele está levando por um pasto verdejante, e esse pasto verdejante, ele não está levando por caminhos curtos, ele está levando pelo caminho certo, e que ele é o pastor dessas ovelhas que ele está guiando, ou seja, que elas não vão ficar pelo caminho, porque ele está no controle, ele está à frente, está a par da situação, ele está guiando as suas ovelhas, ele sabe por onde ele está guiando, ele sabe onde as suas ovelhas estão pisando. Então é exatamente isso, né? Se aposta da salvação, quem quer a salvação? Quem busca a salvação? É com um grande banquete onde tem um alimento para todos, mas porém tem gente que se recusa a comer, né? Se recusa a participar do banquete. Terceiro tópico. Alguns pelos quais ele morreu perecerão. Em resposta àqueles que creem que a propiciação efetuada por Cristo por fim salvará todos os homens, basta observar que a Bíblia declara que existe aqueles por quem Cristo morreu e que não obterão a vida eterna. Entre esses estão os que aceitam a expiação e depois rejeitam, né? 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 11. Vamos fazer a leitura lá? 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 11. E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ou seja, a possibilidade da apostatação da fé, né? Então, Paulo está dizendo que, mesmo pela ciência, ou seja, pelo conhecimento da palavra, tem um irmão fraco que vai perecer pelo qual Cristo morreu. Ou seja, pessoas que são salvas e se apostatam da fé, né? Vamos ver 2 Pedro, capítulo 2, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Ou seja, seria introduzido dentro da igreja, Pedro já estava predizendo isso, que dentro da igreja seria introduzido falsos mestres, falsos pastores, falsos doutores, que enganariam aqueles que receberam a fé genuinamente, receberam a salvação, perdão, genuinamente, pela fé, e depois abandonaram o evangelho, né? Então, há essa possibilidade do abandono. A conclusão é que a provisão de Cristo, que Cristo efetuou na cruz, pode ser comparada, né, ele vem dizendo aqui, a uma passagem de ônibus ou trem, que ela tem duas partes. Uma parte declara não vale ser destacada e a outra parte não válida como passagem. Ou seja, a salvação sozinha, sem fé, ela não pode garantir a chegada no céu, né? O que significa isso? É uma parte da ele está dizendo aqui, é um livro antigo, né? Então ele está dizendo daquele tempo daquele passe, né? Que tem uma parte que não dá para ser destacada e outra parte diz que não é válida como passagem. Então, a salvação sem fé, ou seja, sem acreditar em Cristo e servir a Cristo de inteireza de coração, ela é inválida, né? Como aquela pergunta, quem somos nós no escuro? Quem somos nós quando não tem ninguém vendo? Porque você pode dizer assim, o pastor não está vendo, o meu líder não está vendo, mas Deus ele está vendo, né? Ou seja, fé significa isso, você obedecer a Deus em todos os momentos da sua vida, amém? Depois vou fazer a terceira parte do vídeo, que é a salvação vista dos dois lados, o lado divino da salvação do pecador. Deus abençoe.